Diz também a revista Sinais dos Tempos, de 2 de janeiro de 1912, que a doutrina é agora largamente pregada, isso em 1912, que o Evangelho de Cristo foi feito a lei de Deus sem efeito, tornou a lei de Deus sem efeito. Mas essa crença, entre aspas, de que nós não temos necessidade de fazer boas obras ao mundo, é a doutrina dos nicolaítas, que Cristo tão veementemente condenou. E eu tenho me preocupado com estas pregações de que Cristo te aceita do jeito que você é. Me preocupa ouvir uma pregação que diz que o filho pródigo vem sujo de polotas de porco para receber um anel no seu dedo sujo e uma capa sobre sua sujeira. A senhora White diz que a capa de justiça de Cristo não foi feita para encobrir pecados. Portanto, o filho pródigo, para receber a sua capa e o seu anel, teve que ser lavado. Para ir até o Pai, ele tem que se lavar. Tal qual o sacerdote, antes de entrar no santuário para oferecer o sacrifício, se lavava na bacia de bronze. Tal qual cada um dos irmãos, um dia, lá naquela fonte aberta para o pecado, foram lavados. Uma vez lavados naquela fonte, recebemos a justiça de Cristo. Lembrem-se que só o vencedor come da árvore da vida. Precisamos primeiro nos lavar, nos purificar, exatamente como disse aqui em Isaías, no capítulo 1. Lavar e tirar a maldade dos olhos. Me preocupa estas pregações que são colocadas hoje em dia, que precisamos primeiro vir a Jesus e depois as outras coisas são acrescentadas. Cuidado, meus queridos irmãos, com essa história de brincar com a justiça de Cristo. Não brinquem com a justiça de Cristo. A justiça de Cristo é algo muito sério, porque custou a vida de Deus numa vida. Não é algo para se brincar, é muito sério. E se é muito sério, eu preciso agir com seriedade. Eu não posso ficar cocheando entre dois pensamentos. Se Deus é Deus, vamos servir. Entende? Deus quer fidelidade. E Deus deu um instrumento de fidelidade, que foi a prática de boas obras. Não existe fé sem acompanhamento de obras. Entende isso? Isso quer dizer que se eu quero viver pela fé em Cristo Jesus, eu preciso trabalhar para Cristo Jesus. E já percebendo que quando a igreja está ocupada em movimentos evangelísticos, pregando, anunciando, trabalhando, nós começamos a viver uma melhora na nossa vida espiritual. Irmãos, que felicidade foi ver a igreja de Santa Fé o dia que vocês voltaram aí de uma jornada missionária de segundo Correios e tal. E eu entrei nessa igreja no sábado da tarde, aqui estava com empolgação, e até o brilho do rosto dos irmãos era diferente. Quando nós pregamos o Evangelho, perguntando os estudos bíblicos, falando do amor de Deus para alguém. Quando nós utilizamos a internet para pregar o Evangelho, para mandar estudos bíblicos, para startar e-mails, para contar pessoas para vir ao sábado, nós testemunhamos do nosso amor. E não ficamos em bate-papo. Como é maravilhoso poder fazer isso. E sabe por que às vezes a gente faz pouco isso? Porque não comemos da árvore da vida. Eu quero ler outro texto. Eu sei que o tempo está adiantado, mas quero ler outro texto. Este está escrito no manuscrito 103, de 1902. Devemos nós esperar sermos transladados até que comamos uma das folhas da árvore da vida? É a pergunta que ela faz. Aqueles que receberam em seu coração as palavras de Cristo sabem o que isso significa. Significa comer das folhas da árvore da vida. O que é comer da árvore da vida hoje? Receber as palavras de Cristo no coração. E como é receber as palavras de Cristo no coração?
O conhecimento que vem de Deus é o pão da vida. O conhecimento que vem de Deus é o pão da vida. Conhecimento que vem de Deus. Suas folhas, as folhas da árvore da vida, que são a cura das nações. Uma corrente espiritual trilhará a alma, assim como as palavras de Cristo, quando são cridas e praticadas. Assim, estar em Cristo é ser feito um com Ele. Uma experiência que faz do fraco e do débil forte. A eterna vida que nos conduz abraçados como confidentes firmes da verdade até o fim. Portanto, se os irmãos querem comer as folhas da árvore da vida hoje, devem buscar conhecimento dele. Quanto tempo temos gasto para estudar as palavras de Cristo? Quão conhecedor você é da doutrina de Cristo? Responda uma pergunta para mim, mas no seu coração. Qual foi a última vez que você fez o ano bíblico? Qual foi a última vez que você leu um livro do Espírito da Profecia de ponta a ponta? Qual foi a última vez em que você pegou um estudo bíblico, esses que fala, e estudou você mesmo, ele de novo? Qual foi a última vez? Quanto temos nos alimentado de Cristo? Isto é o verdadeiro amor. Isto é prática de boas obras. Isto é a religião racional que Deus esperava que a igreja de Éfeso permanecesse. Mas sabe o que é maravilhoso tudo isso? O maravilhoso de tudo isso é que ele faz uma promessa. Cá no livro de Apocalipse existe essa promessa. Ah, que bonita promessa. Deus olhou para a igreja que não havia percebido que havia se afastado do primeiro amor porque deixara de praticar boas obras. Cristo olha lá no capítulo 2 de Apocalipse para aquela igreja que havia na sua linha racional caminhado para a sensualidade e o culto a Diana, e vira-se para eles no verso 5 e diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Deus, meus queridos jovens, meus queridos irmãos de Santa Fé, durante essa semana faz um convite a ser vencedor cada dia para retornarmos o primeiro amor. Amém. Deus, meus queridos irmãos, essa semana quer fazer um chamado para que nós voltemos a amá-lo verdadeiramente. Para que nós possamos voltar a sentir aquela alegria de estar próximo dele. Ele quer convidar você para isso. Sabe, o mês de julho é um mês bom para os jovens porque não tem faculdade à noite. Nós estamos folgados aí durante esse mês de julho. Então podemos vir para os cultos cada dia. Deus está dando uma oportunidade para os irmãos para renovar os nossos votos. Coloca na sua agenda aí. Coloca no seu celular para ele te despertar 2 horas antes do início do culto, para você se preparar para vir para o culto. Marca no seu celular durante a semana, todos os dias. Deixa tocar. Para te lembrar. Porque estamos tão acostumados a ir para a faculdade que às vezes nos esquecemos que tem a semana de oração. Sabe, meus irmãos, há necessidade da prática de boas obras. O que significa que precisamos orar. O que significa que precisamos fazer um esforço para vir à igreja. O que significa que precisamos fazer um esforço para estudar a Bíblia. Você precisa vir, eu tenho certeza que precisa vir. Porque precisamos voltar ao primeiro amor. Satanás criou um mundo de sensualidade que tenazmente nos assedia, nós precisamos fugir da impureza. E aqui você vai encontrar um círculo para te fortalecer, para fugir da impureza. Aqui você vai ter a oportunidade de ser novamente lavado, para vestir um manto que protege da impureza e da sensualidade.
que as obras dos nicolaítas não existam dentro dessa igreja. Durante essa semana, Deus vai fazer um chamado, como faz hoje de manhã, para retornarmos ao amor de Cristo, para experimentarmos as delícias do amor de Cristo. Deus faz um chamado a cada um de nós há coisas, tem coisas do que se arrepender. Cada um de nós tem coisas a buscar de Deus. E essa semana de oração é propícia para isso. A coroa de Cristo está ali. Nossos pedidos podem ser colocados a qualquer momento do culto. Mas os jovens prepararam um momento em que uma música nos incentiva a trazer os nossos pedidos. Nós vamos orar por sua vida durante essa semana. Nos cultos, nas casas. Os jovens compraram uma equipe de oração.